Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é Rangel Vilas Boas. Estamos começando mais uma live da Mirra. Hoje o papo é olímpico, né? Estamos aí no clima de Olimpíadas. Então vamos ter mais um papo bem interessante para falar de uma abordagem aí da eletroestimulação que talvez vocês não conheçam tanto ainda, mas que vai ser um papo bem interessante. Então já é até aquele aquecimento olímpico, né? Para a galera que já está aí no ritmo das Olimpíadas, né? Madrugando, virando noite, enfim. Vai ser uma abordagem bem legal. Tô vendo aqui já bastante gente acompanhando a gente. Tô vendo a Mariana aqui da Ibori. Oi, Mariana. Já tá de volta ou ainda tá na Europa? Conta pra gente. Tá com estúdio novo, né? Muito bacana, Moema. Tá entrando mais o pessoal aqui da empresa. O nosso time também tá aqui todo presente para acompanhar vocês. Fabiana, que é a nossa líder de vendas. Tá aqui também a dona Regina, que trabalha conosco na parte de gestão. Nosso time também está sempre aqui presente para tirar as dúvidas de vocês, para acompanhar as perguntas, né? Nem sempre dá para acompanhar tudo por aqui, então tem sempre aqui a galera junto comigo, o Elcio, a Michele, que me ajuda a acompanhar aí os comentários de vocês, ó. A Mariana tá falando aqui que já tá de volta, bem-vinda de volta. Deve estar ruim por causa do frio aí, né? Mas estava no verão legal e agora já estamos de volta. Pessoal, então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou mais uma vez falar para vocês a temática de hoje, né? Qual que é a ideia aqui? A gente quer abordar um pouco falando sobre eletroestimulação em modalidades esportivas, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem a eletroestimulação no modelo do estúdio ou no modelo de reabilitação. Claro que esse modelo ele é um desdobramento que pode ser sim e deve e é muito usado nos esportes de alto desempenho, tá? Então, qual que é a ideia do nosso papo aqui hoje? A gente se inspirou nas Olimpíadas, né? Para trazer um referencial que a gente acompanha e que a gente gosta muito. Aqui dentro da empresa, a gente tem especialistas no segmento esportivo de diversas frentes, né? Então, por exemplo, eu falo aqui da cadeira de marketing esportivo, então eu tenho um olhar, mas a gente tem cientistas do esporte e um deles vai conversar com a gente hoje exatamente para falar um pouco dessa abordagem, de como que a gente consegue olhar para os esportes e trazer a tecnologia da eletroestimulação para ajudar que atletas de alto desempenho tenham melhor performance, se reabilitem com mais rapidez. Então a gente vai conseguir trazer aí algumas abordagens bem interessantes nesse sentido. Fiquem à vontade para trazer os comentários de vocês, para trazer as perguntas de vocês, para a gente enaltecer e deixar ainda o nosso papo mais interessante, tá? Como é que vai ser esse ping-pong então? Nós vamos falar especificamente de cada um dos esportes. A gente escolheu alguns aqui que são, vamos dizer assim, né? Paixões nacionais, né? Então a gente vai falar de futebol, a gente vai falar de vôlei, que é o astro das Olimpíadas, né? Vamos falar também de corrida, que a gente sabe que tem uma prática muito grande, pode interessar a muitos de vocês, tá? E para conversar aqui comigo hoje, eu trago para o papo o nosso consultor científico e técnico, o Ben, que muitos de vocês já conhecem, sabem do trabalho dele. O Ben, ele é graduado em Ciência do Esporte pela Universidade de Cologne, na Alemanha, e ele também é um especialista em ortopedia e psiquiatria, tá? Ele estuda e é expert da eletroestimulação desde 2009 e ele tem um EMS Coach, que é um certificado de treinador pela escola Mark Road, que fica na Suíça, tá? O Ben é o nosso consultor científico, trabalha conosco aqui no Rio de Janeiro. Ele fica no Rio, né, no caso, mas também viaja aí para para todas as cidades que acabam abrindo parcerias com a eletroestimulação da Mirra. E ele está aqui no Brasil desde 2017 e tem uma novidade bem legal que eu acho que vai dar tempo até da gente falar também. O Ben acabou de abrir o estúdio Zair Urca, que fica lá na Urca, né, num trecho muito bonito do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de conhecer, a vista encantadora e o estúdio tem uma linguagem muito interessante. Mas vamos lá que o papo de hoje é falar de esporte, né, de alto desempenho. Então eu vou trazer aqui o Ben para dividir a tela e conversar comigo, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá. E, Ben chegando. Grande Ben, boa noite. Boa noite a todos.
Tudo Grande bem? prazer de sempre estar com vocês hoje à noite para bater um papo nessa época especial de Olimpíadas sobre o tema de atletas, né? Hoje. Grande prazer. Muito legal, muito bacana. Bem, obrigado aí pela tua participação. Você é fera, um craque aqui, o nosso. Então a gente está falando com os craques, né? Atletas de alto desempenho. Acho que deu. Aí, vem. Tá travando um pouquinho aí, mas vai ser bem legal esse papo aí, né? Vamos em frente aí, tirar impressões legais sobre cada um dos esportes. O pessoal aqui já está querendo saber onde é o seu estúdio. Vou falar de novo que fica no Rio e fica na UCA, tá? É, Então depois a gente faz até, fica na pode fazer até Urca, aproveitar para contar na mais, né? Moeda, exatamente. A partir de agosto, a partir de metade de agosto, vamos começar aqui. Vai ser um conceito bem amplo, não somente eletroestimulação. Eletroestimulação vai ser uma parte, mas vai ter outras intervenções também, como técnicas de respiração, meditação. É um conceito meio holístico. Bem Então, legal. sejam todos bem-vindos. Você passa ali, ou também para tomar um drink. Temos uma vista linda aqui. Sejam bem-vindos. Bem legal. Vamos falar bastante também depois, mais para frente, desse novo formato aí, porque eu acho que é um formato multi-experiências, que é tendência, né, agora no pós-pandemia. Acho que isso aí pode ser uma pauta para uma próxima live, viu, Ben? Porque eu acho que esse assunto rende, viu? Essa Gostei, boa, experiência, exatamente. essa Exatamente. experiência Acho que é o primeiro holística. conceito dessa área aqui no Brasil, por enquanto, sim. Pode Bem ser legal. interessante um dia, sim. Mas bora lá então, vamos falar de esportes, né? A gente pensou primeiro aqui, Ben, em falar do esporte que é a paixão nacional, né? Do futebol, né? E que eu acho que é muito legal, porque o futebol é um esporte olímpico e é um esporte onde a gente já teve muitos desdobramentos aqui no Brasil, né? Então a Mirra já teve no Corinthians, que foi uma experiência super positiva pra gente. A gente tem alguns parceiros nossos agora no Sul que estão fazendo um trabalho excelente com alguns clubes de futebol no Sul. E a gente também tem alguns atletas que têm aí, principalmente quando o atleta já está numa fase mais, digamos, avançada da carreira, né, o 30 a mais, o atleta tem que fazer uma preparação muito legal. Então eu queria saber aí de você, Ben, assim, de uma forma geral, como é que você vê que uma tecnologia como a Mirra pode ajudar na modalidade de futebol, atletas de futebol e mesmo aquelas pessoas que jogam futebol por lazer ou por paixão. Eu acho que podemos começar bem no início, né? O que um atleta do alto nível quer? Ele quer melhorar o desempenho dele, né? Como podemos melhorar o desempenho esportivo de um atleta de alto nível? Porque ele já está bem no top, então já é bem difícil, de verdade, para se melhorar, né? Mas melhoramos o desempenho esportivo através do conhecimento físico e através da técnica, através de fatores psicológicos, né? E tem mais outros fatores. Com eletroestimulação para o corpo inteiro, focamos na área de condicionamento físico, né? Tipo velocidade, força máxima, agilidade, força e resistência e também coordenação. Então, isso são basicamente os pontos onde nós vamos focar, né, com um atleta. E realmente temos vários grandes benefícios, eu acho, com a eletroestimulação. Por isso também já está bem usado, mundial, né? Muitos atletas de ponto hoje em dia usam eletroestimulação para o corpo inteiro na agenda anual deles, né? Precisamos adicionar o eletroestimulação para o corpo inteiro, não é um ferramenta só para um atleta de alto nível, ou para o atleta em geral, né? É um complemento, né? Porque atletas, treinadores de atletas sempre buscam uma ferramenta para ainda melhorar um pouco, né? E a eletroestimulação realmente tem o potencial para melhorar vários parâmetros físicos, né, de um atleta. Então realmente é uma ferramenta adequada, entre outros, né? Uma grande vantagem do eletroestimulação para o corpo inteiro é podemos aplicar um treinamento funcional, né, com o nosso atleta. Um atleta, na carreira dele, treina vários, tem uma agenda bem diferenciada. Ele treina a técnica, ele treina força, resistência, força max. Tem vários fatores que ele precisa treinar. O treinamento de força, né, por exemplo, com pesos tradicionais, com máquinas na academia, é um treinamento que ele deve fazer, mas muitos também não curte muito, né? Porque tem nada a ver com o esporte dele e até é um pouco difícil para transferir a força que você ganha no momento
num treinamento com uma máquina, é no seu esporte, né? E isso é uma grande vantagem de electro, porque usamos, né, um colete e grandes eletrodos nos principais grupos musculares, que ficam bem firmes, que facilitam, que permitem quase cada movimento de quase cada esporte. Então, já isso é uma grande vantagem, né? Na verdade, aplicamos um treinamento funcional no atleta através do eletroestimulador. Então, o atleta quase pode fazer todo o movimento do esporte dele e estimulamos acima a musculação dele, né? E ganha força durante do movimento dele. Então, é realmente uma ferramenta que tem grande potencial também para atletas. Quando aplicamos na área de futebol, né, esse foi o primeiro exemplo, já, por exemplo, na Alemanha, né, sou alemão, então sei que lá já existe bastante tempo, né, a partir de 2004, quando eu não me engano, começa com o novo treinador Jürgen Klinsmann, que pegou a seleção da Alemanha, e ele entendeu que o condicionamento físico de uma jogador de futebol não pode ser só focado nos membros inferiores. Então, ele começou de gerar atletas do corpo inteiro, realmente, né? Talvez quando vocês se lembram de jogos antigos, sei lá, 1950, as atletas tinham um corpo completamente diferente do que hoje em dia, né? Hoje em dia, forte nos membros inferiores, forte nos membros superiores. Eles treinam o corpo inteiro. E a eletroestimulação pode ajudar bastante com essa abordagem, né? Legal. Você colocou alguns pontos aí que me deixaram curioso. Então, assim, a primeira coisa que eu queria perguntar, você falou uma questão aí da economia de tempo, né? Que é uma característica da eletroestimulação. A gente sabe muito que a periodização de treino de atleta mudou muito, né? Você falou um pouco nessa questão. Antigamente você via cargas horárias de treino muito longas, né? E depois notou-se que chega em um determinado momento que você precisa de uma estratégia mais, vamos dizer assim, inteligente nesse desenvolvimento do atleta para que ele performe em alto desempenho, né? Então acho que tem essa questão de pensar em soluções que ganhem tempo nesse desenvolvimento estratégico, né? Exatamente, né? Com o treinamento de eletroestimulação para o corpo inteiro, como estimulamos o corpo inteiro, ganhamos bastante tempo, né? Estimulamos um grande volume muscular no mesmo tempo. Os treinamentos, basicamente, também para atletas, são bem curtos. Até a maioria dos artigos que eu li, os treinamentos são umas 10, 12 minutos para um atleta. Super intenso, mas um tempo bem curto, né? Realmente. E, como eu falei mais cedo, a agenda de um atleta é bem agendada, né? Bem periodizada. E no momento, quando entramos com a eletroestimulação, isso já pode ajudar bastante na área, por exemplo, da recuperação, né? Porque com electro temos menos impacto nas articulações, por exemplo. Então, é um treinamento que podemos usar para vários objetivos de um atleta de verdade, né? Ganho de força, ganho de velocidade, mas também para recuperação, para acelerar a recuperação, né? Por exemplo, no nosso eletroestimulador da Mirra, existem vários programas diferentes, né? Várias modalidades, para relaxamento, por exemplo, para melhorar a característica do metabolismo e também treinamentos de força, ou de força max, de força explosiva, né? E até com esse aparelho temos a possibilidade para criar programas para selecionar os parâmetros exatamente para a necessidade, o objetivo de um atleta, né? Isso é realmente uma grande vantagem. Podemos criar programas exatamente para a necessidade do nosso atleta nesse momento, né? Tá. E aí, falando então de futebol, vamos dizer assim, ó, eu tenho algumas experiências que eu acompanhei bem de perto, por exemplo, aqui no Corinthians, no laboratório deles, que é o R9, eles usaram muito, principalmente com um atleta que estava voltando, por exemplo, de lesão de joelho. Então tinha uma delicadeza e uma atenção especial para a questão da articulação, né? E ao mesmo tempo precisava fortalecer aquela região muscular, né? Aquele grupamento muscular, para que o atleta voltasse a ter uma explosão no chute, uma explosão no tiro de longa distância, de curta distância, enfim. Então eles faziam um desdobramento pensando exatamente em qual execução
que aquele atleta ia ter dentro de campo, né? E pensando ali em como fortalecer a musculatura que ia executar. Então esse é um ponto que eu ia te perguntar, assim. Normalmente funciona nesse formato, né? Então assim, os estudos, né? Porque eu queria que você falasse muito sobre essa ótica do que os estudos trazem para nós. Então a gente fala muito disso, por exemplo, de repetir o movimento de um esporte, correto? Então, por exemplo, se é o futebol, se a gente vai treinar chute, então aí a gente tem que fazer a execução do movimento no treino de eletroestimulação, é isso? Exatamente, né? Tem várias possibilidades como nós podemos aplicar nossa tecnologia com atletas, né? Por exemplo, o futebol, por exemplo, é um esporte meio unilateral, de verdade, né? Basicamente, os jogadores jogam no lado direito ou esquerda. Pelo menos um lado, na maioria dos casos, é mais forte, né? Então, podemos usar o eletroestimulador, por exemplo, para equilibrar a musculatura dele, né? Porque também com um movimento, com uma qualidade melhor do movimento, melhoramos nosso desempenho esportivo, né? Então, isso seria um fator para equilibrar um desequilíbrio muscular, por exemplo. O outro, como você falou, é para melhorar a velocidade do movimento, ou melhorar o chute, né? Podemos aplicar em várias modalidades. Podemos usar só o eletroestimulador, ou podemos adicionar ou pegar um elástico, uma bola direto, né? Podemos aplicar num estúdio, ou também diretamente no campo, né? Nosso equipamento é bem prático, né? Sim. Cabe tudo numa mala. Aí podemos usar até no campo direito, né? Para treinar um chute, para melhorar um chute. E claro, como eu já mencionei mais cedo, podemos aplicar também para acelerar a recuperação, né? Atletas de ponto, né, que têm um volume muito alto de treinamento durante a semana, durante o ano, vários deles, claro, aparecem várias dores. E a maioria, provavelmente, de vocês que já treinam com o equipamento, sabem que isso é um dos grandes benefícios realmente do nosso equipamento, né? Que podemos estimular também musculatura bem profunda, que são responsáveis, em muitos casos, para dores. E para melhorar a percepção de um dor, por exemplo, para um atleta, é essencial, né? Antes de uma competição, entra com dor, não dá. Então, também nesse ponto, a eletroestimulação pode nos ajudar bastante. Bem legal isso, né? Essa parte da analgesia também é importante aí na realidade dos atletas. É isso que você está falando. A gente vê muita história, quem acompanha mais de perto. É uma rotina muito dolorida, né? Digamos assim, né? Então, para muitos deles é uma etapa desse processo, né? De competição, né? E aí entram diversos fatores. Então, por exemplo, às vezes um atleta está voltando de uma lesão grave, ele tem pouco tempo para se recuperar, né? Então, a eletroestimulação, ela faz uma transição mais gradual, digamos assim, né? Da fase, digamos assim, de lesão para uma fase de tô voltando a competir, né? E até depois, dependendo da periodização e do objetivo de cada atleta, né? Como é que você também infiltra a eletroestimulação para melhorar o resultado dele em alguma frente específica, né? Daqui a pouco acho que a gente vai falar um pouquinho de vôlei também. Eu acho que eu vou poder falar um pouquinho até do meu caso, né? Para trazer isso aí. Porque eu estou voltando de uma lesão de ombro e a eletroestimulação está sendo fundamental nesse processo aí. Então, a gente sabe muito desse papel aí, né? De transformação aí que a eletroestimulação tem. E aí, Ben, aqui só para colocar na roda, para o pessoal acompanhar, vocês devem estar vendo aí, né? Nas Olimpíadas, a gente tem um meio-campista do Grêmio, que é o Matheus Henrique, que ele está na seleção olímpica, tá? E ele está em Tóquio. Então, ele é um dos caras que estão tendo essa oportunidade de trabalhar com a eletroestimulação do clube, né? Então, a gente tem a Cláudia Faquin, que faz um trabalho muito legal lá em Porto Alegre, né? Então, tem trabalhado com atletas de futebol, ex-atletas, né, que querem manter aí uma boa forma, né? Então, estão lá no futevôlei, mas não vão deixar de ter um condicionamento físico. Então, a gente vê aí muitos dos nossos estudos também já atendendo atletas de alto nível, né? Aqui em São Paulo, o futebol, o Nenê já fez bastante trabalho aqui, né? Agora, Elcio, me ajuda aí se você estiver online, me fala onde o Nenê está, eu não sei se é Fluminense, tenho quase certeza que sim. E para citar também, como você falou lá fora já, né, Ben, tanto a seleção da Alemanha, que é adepto da tecnologia, e também o Bayern de Munique, né, que faz um trabalho muito forte usando eletroestimulação.
A gente vê muito atleta, por exemplo, que chegava aqui no Corinthians, por exemplo, ele veio da Itália e falou, cara, eu quero fazer eletroestimulação, porque lá já tem, aqui no Raquel, Brasil. Raquel, eu não, Rangel, eu não sei com o meu internet, mas está travando bastante. Pessoal, vocês podem nos dar um feedback se o internet caiu? Eu te ouço aqui, Porque Ben. eu me vejo 100%. Agora está de volta. Tá, beleza. Tá, eu vou voltar aqui então só um pouquinho. A gente estava falando aí de algumas frentes, né, que o futebol já usa eletroestimulação, né? Então, o trabalho que a Cláudia Faquin faz, por exemplo, no Grêmio, aqui no Brasil. Você tinha citado já o Bayern de Munique, né, que faz um trabalho bem legal, e a seleção da Alemanha. Então, tem algumas frentes também na Itália. Então, tem um trabalho bem bacana de times e de seleções de futebol que treinam com eletroestimulação. Só estou exemplificando aí um pouco disso tudo que a gente tem conversado, né? Que não dá para ver no estudo científico o resultado disso, dá para ver nos clubes, dá para ver na performance dos atletas aí, no caso. Rangel, eu não te entendi, tá caindo. Eu não, parece que é o meu, então. A Gabriela falou, tá. Eu te ouvindo bem aqui, instante, por favor. Você pode me ouvir bem? Eu te ouço bem. Tá, então é só você que cai aqui. Um instante. Tá. Coloca no 4G aí. 5G, né? Não, tá tudo ligado 100%, na verdade. Então repete essa pergunta, por favor. Não, na verdade não era uma pergunta. Eu estava encerrando o bloco futebol, comentando com todo Então, mundo. realmente não entendi nada. Estava comentando com o pessoal aqui quais são os lugares que tem futebol, né? Que já usam eletroestimulação, né? No Grêmio, atletas que hoje estão no Fluminense, times aqui no Brasil, times fora do Brasil. Então acho que o senhor estava comentando isso para exemplificar, tá? E aí eu queria começar a falar agora do universo de atletismo e de corrida. Você está me ouvindo agora para a gente seguir nesse... Sim, tá bem. Queria saber de você, então, assim, pensando especificamente aí, então, no segmento de running, né? Corrida, atletismo. Que tipo de movimento a gente pode trabalhar e que tipo de realidade a gente pode estudar utilizando a eletroestimulação para esses casos, né? Pensando aí em maratonistas, atletas de corridas de curta e longa distância, arremessadores de peso, enfim. Que trabalhos podem ser feitos no mercado de atletismo e de running? Então, com atletismo, com corrida, tem também várias áreas de aplicação, né? Podemos treinar atletas de 100 metros do mesmo jeito do que um maratonista ou triatleta, né? Realmente, porque o que é importante para um atleta? Estabilidade do tronco, por exemplo. E isso é uma grande vantagem também que nós podemos conseguir com a eletroestimulação, né? Porque realmente conseguimos estimular um grande volume muscular também no tronco. E a estabilidade do tronco, o core training, é essencial para melhorar a qualidade do movimento. E também para um atleta de corrida, isso é muito importante, né? Para a postura fica numa posição certa, porque senão vai gerar dores no quadril, dores no tornozelo, dores no joelho, né? Também, quando esses dores já apareceram, podemos, em muitos casos, resolver muito bem, né? Porque, por exemplo, com o nosso equipamento, temos eletrodos extras para estimular o pé, né? O planta do baixo, né? É uma técnica que, tradicionalmente, quase não existe, né? Claro, tem uns possibilidades de um treinamento funcional, mas é bem difícil, realmente, para estimular a musculação, para melhorar a planta flexão do baixo, né? Para estimular do baixo. E isso é uma grande vantagem que nós temos com o nosso equipamento, que vale super bom para atletas de corrida, né? Porque o tornozelo é uma das partes mais impactadas, né? O peso inteiro, a carga inteira é acima dessa articulação, né? O que nós podemos melhorar com eletroestimulação para atletas de corrida, né? Tem o grande exemplo, o Usain Bolt, né? Que usava eletroestimulação para correr inteiro, para melhorar o desempenho dele. Uma grande vantagem que realmente nós temos na eletroestimulação, que também só existe na eletroestimulação,
é a frequência, né? Nós podemos manipular a frequência da contração das fibras, né? E quando queremos ganhar velocidade, por exemplo, né, o treinamento da velocidade é bem limitado, né, dependendo da nossas fibras, da tipologia das nossas fibras e vários outros fatores, mas é bem limitado. Com um eletroestimulador, com o nosso eletroestimulador da Mirra, podemos usar frequências superfisiológicas, nós dizemos. Quer dizer, podemos estimular numa frequência que nós humanos naturalmente não podemos gerar. Então, mas nosso corpo ainda pode responder. Então, para melhorar nossa velocidade, o eletroestimulador é uma super vantagem, realmente, porque, como eu falei, um treinamento tradicional não conseguimos isso na mesma forma, né? E isso, acho, é uma das grandes razões porque o Usain Bolt, por exemplo, usava eletroestimulação para o corpo inteiro, né? E o caso dele é um caso bem exemplar, né? Tipo assim, ele foi um cara que usou Mirra, um dos pioneiros nessa utilização. E é muito isso na questão do resultado, do impacto da velocidade, né? Ali, né? Desse desenvolvimento aí, como você estava falando. A questão de um atleta ter que trabalhar num altíssimo desempenho, né? Que é o caso dele. Então tem que realmente ser algo que traga uma frequência diferente, né? Pro organismo dele, para ele se preparar, né? Então é realmente muito positivo, né, para esse desenvolvimento dele. E é porque é uma coisa muito específica, né, também, se você for olhar, né, Ben? Porque, tipo assim, um treinamento para fazer uma explosão, né, você tem que trabalhar aquele movimento em alta velocidade, como você estava falando, né, então esse processo de gerar explosão no músculo, né, esse desenvolvimento dele é super importante, né, então tem um trabalho muito legal com a eletroestimulação que pode ser feito aí, né. Exatamente, né? Isso também é uma característica que só conseguimos com eletroestimulação, né? O que é importante nos 100 metros, por exemplo, você acelerar na forma mais rápida que possível. Mas nosso corpo, dentro do nosso corpo existe, né, uma ordem da recrutação, né? Temos várias fibras que são mais responsáveis para movimentos mais devagares, mais lentos, e tem fibras que são responsáveis para movimentos mais rápidos. No caso do atleta de 100 metros, claro, a recrutação deveria ser mais direcionada para a fibra rápida. E como existe uma ordem de recrutação, também quando queremos acelerar muito rápido, a ordem seria mais o lento, fibra lenta 1, lenta 2 e depois a fibra rápida. E com a eletroestimulação, estimulamos a fibra rápida no mesmo tempo, desde o início. E isso para acelerar, para ganhar velocidade mais rápido que possível, uma grande vantagem, realmente. Bem legal isso, é uma consideração bem importante aí para esse trabalho no mercado de atletismo. Queria falar também um pouco dentro desse contexto, Beno, falar de maratonistas, né? E aí eu queria até dar um exemplo legal, antes de passar a palavra para você, que é contar a história da Ana Luísa Matos, que é uma aluna de eletroestimulação da Body Volt, se eu não me engano, estou confundindo talvez. Não, ela é do Rio. Eu acho Body Volt, sim mesmo. É Body Volt? É, não é? Então, a Ana foi uma das nossas primeiras entrevistadas aqui na live, né? A Ana é ultramaratonista, então pensa, as corridas dela têm acima de 42 quilômetros, né? E ela estava falando da importância de ter um treinamento como eletroestimulação no desenvolvimento da rotina dela. Por quê? O esporte em si ele já é de muito impacto, né? Então ela precisa de alguma forma preservar as articulações dela no restante do tempo que ela está se preparando para competir, né? Então, por exemplo, a função de treinamento com musculação, eu posso, por exemplo, hoje me lesionar muito forte. Então, o ideal seria realmente trabalhar com a eletroestimulação ao invés da musculação, porque eu tenho um tempo menor de execução do treinamento, então vou ter um tempo maior de descanso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preservo as minhas articulações, né? Então, ela é uma ultramaratonista, é um exemplo extremo, mas para quem corre, por exemplo, até curtas distâncias, sabe dessa importância aí também, né, de periodizar. Então, a gente vê muita recomendação, por exemplo, hoje, para quem está no mercado aí de running, né, ou está preparando atletas que gostam de correr, ou mesmo pessoas que correm por prazer, que realmente precisa ter um trabalho de eletroestimulação para ajudar nesse sentido, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa
possibilidade aí que a eletroestimulação tem. Uhum. Uma das grandes vantagens também que podemos ter na área de maratonista, por exemplo, né, fora do exemplo que você acabou de mencionar, temos programas, né, para melhorar a absorção de oxigênio, né, no corpo, né? E quando entra mais oxigênio no nosso corpo, aumenta o desempenho, né, de cada esporte, de verdade. Mas como o maratonista, a fibra que ele usa durante o maratona é basicamente alimentado de oxigênio, né? A energia sai do oxigênio, é uma característica importantíssima, né? Realmente. E também nesse ponto podemos, com vários programas que temos na nossa unidade de comando, podemos ajudar, né? Também para acelerar a recuperação de um atleta de corrida, né, que, sei lá, 6 dias, 7 dias por semana corre, podemos treinar a musculação dele sem movimento, né, sem impacto, realmente só na isometria, né, para preservar, como você falou, para cuidar melhor os adipocitos, né. Bem legal isso. Tem uma importância grande aí, e é quase como se fosse uma nova inteligência aplicada, né, esse processo de treinamento, né, então é muito válido. A gente vê atletas e a gente fica muito feliz quando esses atletas dão esse depoimento pra gente. Então, até se vocês tiverem interesse em acompanhar o depoimento da Ana Luísa, tá no nosso YouTube, então depois vocês podem acessar também aqui pelo Instagram. E lá ela conta essa experiência dela desse treinamento com a eletroestimulação, né? Que eu acho que é bem positivo que vocês acompanhem e entendam desse processo aí no mercado de corrida. E digo mais para vocês, a gente vai voltar a falar de corrida, tá? Aqui o Beno citou um ponto aqui que eu não quero trabalhar muito hoje, que é a questão do eletrodo extra, porque a gente vai voltar numa live só para falar disso e para falar, por exemplo, da importância que o eletrodo extra da nossa tecnologia possui no tratamento, por exemplo, de fascite plantar, né? Então, é o que a gente falou, nas corridas, por exemplo, ou mesmo nos esportes de uma forma geral, o pé ele tem uma função primordial, né? E como que precisa ser o parte mais impactado, né? Realmente. Salto, que mais corrida, freio, né? Então tem uma série de atividades aí que precisam ser feitas, né? Caio, fala mais uma vez, por favor. Falando aqui, por exemplo, a questão do pé, a gente vai falar do pé, acho que quero também falar um pouco do corpo, mas, por exemplo, o pé, ele salta, freia, né? Corre, então tem uma série de atividades que estão envolvidas aí no trabalho do pé, né? Exatamente, e com os eletrodos, como você também falou, né, podemos estabilizar essa área, preservar essa área na melhor forma, realmente, porque, como eu falei, é uma forma de estimulação que tradicionalmente não existe, né, e, pelo menos eu não conheço essa forma, né, de estimular a plantar-flexão. Então, é realmente um ponto ótimo. Legal. Vamos falar bastante disso aí, gente. Se tiverem perguntas a respeito disso, do mercado de running também, a gente vai ter umas abordagens bem legais sobre corridas aí em breve, tá? Então vamos voltar a falar desse assunto. Mas hoje vamos agora, então, mudar de modalidade. Afinal de contas, nas Olimpíadas são 50 modalidades, não sei se vocês sabem. Nós não vamos falar de todas aqui, até porque senão a gente não ia conseguir ficar em 1 hora de papo. Vamos falar de vôlei agora. Vôlei aí é um dos esportes de destaque, né? O seu esporte, né? Oi? Rangel. Diga. O seu esporte, Rangel. Aí é a minha praia. O seu esporte. Então, assim, exatamente. Para quem não sabe, eu fui atleta de vôlei até os 20 anos, né? Então, a minha carreira no esporte, digamos assim, começou como atleta mesmo, né? Então, eu competi em nível profissional até os 20. E aí depois optei por seguir outros caminhos que me levaram até a comunicação, mas depois também cheguei aí ao marketing esportivo, né? Aí eu queria falar então de vôlei, né? E aí eu acho que tem um exemplo legal aqui, porque a gente tem atletas da seleção polonesa, que foi vice-campeã agora da Volley Nations League, né? Então é um dos times favoritos também junto com o Brasil, que eles fazem um treino de vôlei específico para salto e desempenho no ataque, né? Então a gente tem até um vídeo mostrando aí o Kurek, que é um dos principais jogadores, eles produzem um movimento que é a passada no vôlei, né? O salto, né? Que é feito em 3 etapas, né? São 3 pisadas diferentes e tem um trabalho de impulsionamento que é feito pelo core. E na sequência para explodir aquele movimento no ataque, né? Então
E aí é um ponto legal que eu queria que você comentasse, Ben, porque assim, essa execução, esse movimento, ele é muito complexo e ele envolve uma cadeia muscular gigantesca, então não é só o braço trabalhando, né? Para quem não entende muito de vôlei ou não está muito próximo da realidade do vôlei, não imagina que existam tantos grupos que precisam ser, vamos dizer assim, acionados no movimento disso. E aí eu queria que você contasse um pouco como é que a eletroestimulação pode ajudar nesse processo. Rangel, você Você não me ouviu? Você me ouve agora, Ben? E acho que perdemos o Ben momentaneamente. Deixa eu ver se eu consigo incluir ele de novo, gente, só um minutinho, fiquem aí. Inclusive, vão mandando aí pra gente as perguntas, tô vendo aí um monte de gente bacana que entrou, a Nícia tá aí, tem a Viviane, Luiz Fernando Araújo, tem quem mais por aqui, o William Becker, então tem bastante gente. Mandem para nós aí as suas perguntas, comentários, caso vocês queiram saber de algum esporte específico, de repente a gente busca aqui rapidamente. Se não, a gente pesquisa e envia para vocês mais informação depois. Deixa eu tentar colocar o Ben na conversa aqui de novo. Vamos ver. Quero aí agradecer a participação de vocês. Estamos com uma audiência excelente hoje. Ben de volta. Ben, nos escuta agora? Ben, tá me ouvindo? Rangel? Você tá me ouvindo agora? Alô? Você tá me ouvindo, Ben? Rangel, eu não tá caindo o tempo inteiro, infelizmente. Mas estou aqui com 4G, tá tudo 100%, é verdade. Mas você tá me ouvindo agora ou não? Tá quebrado, tá caindo. Tá. Tenta conectar de novo. Eu vou tentar te conectar mais uma vez aqui. Vamos ver. Tá, beleza, vamos ver. Vamos que o papo tá bom, então surgindo aqui várias perguntas de vários esportes. Vamos ver aqui também se a gente consegue falar aqui sobre ciclismo, vela, que o pessoal tá pedindo aqui. Só um minuto. E agora, Ben, tá melhor? No momento, posso te ouvir sim. Ah, você tá me ouvindo agora? Então vamos em frente. Se tiver algum problema aí, levanta a mão. Vamos dar o tempo. Bora. Tava falando de vôlei, então. Queria que você contasse, assim, né? Então, como que a eletroestimulação pode ajudar no atleta de vôlei, né? Especificamente. Sim, né, o que queremos melhorar no vôlei, né? O que é importante? Você já mencionou uns pontos, né? O tronco, a estabilidade do tronco, é a força, o pulo vertical, né? Basicamente. E existem vários artigos científicos sobre esse assunto, realmente, sobre a altura do pulo, né? Que mostram bem claro que com eletroestimulação adicional, as atletas podem melhorar a altura do pulo significativamente, né? E claro, também você pode simular cada técnica do vôlei, né? O saque, o bloque, o ataque, né? Então, é realmente também uma disciplina que é bem adequada na eletroestimulação, né? E já existem vários times, realmente, vários artigos que observam esse assunto do vôlei. Mas eu acho o ponto mais significante realmente no vôlei é o pulo vertical, né, que foi mostrado em vários artigos que funciona significativamente. Até a Nícia tá aqui falando, oi Nícia, acompanhando a gente aqui, falando de potência de salto. Eu quero fazer esse treino depois, hein, Ben? Vamos marcar, que eu tô precisando pular um pouquinho mais. Ben, Quem sabe pessoal aqui... que vamos aplicar um treinamento lá em São Paulo um dia, né? Vamos embora. Ô, Beno, o pessoal aqui quer saber também de ciclismo e vela. Eu acho que assim, as características aí, né, as possibilidades são bem próximas, né? Pensando aí na característica de cada esporte, né? Da corrida, né? E
Como já expliquei, o nosso eletroestimulador é bem flexível. Podemos também usar numa bicicleta, por exemplo, né, na academia, para aplicar um treinamento um cenário bem real, né, bem perto do esporte mesmo, né. Então, também nessa área temos vários efeitos positivos, realmente. Pensa muito aí na possibilidade do atleta de colocar a máquina aí, de repente, por exemplo, na questão de ciclismo próxima de uma bicicleta, né? E combinar essas duas atividades, né? Sim, por exemplo, na corrida, né? Um atleta de corrida, ele não só corre, né? Ele também pode usar outros esportes, né? Por exemplo, a bicicleta, né? Para aumentar, para melhorar o desempenho básico, né? A resistência básica dele. Então, são treinamentos meio parecidos, realmente. Em termos de dinâmica, né? Você estuda aí o movimento do esporte e aplica dentro dessa realidade. Legal. Você imitar, né, o movimento do seu esporte real, né, ciclismo, corrida, ou você aplicar num outro ferramenta, como no bike, né, no exemplo de atleta de corrida, mas também podemos treinar isolado o músculo, que basicamente nós precisamos, né? Sempre trabalhamos o corpo inteiro. Isso realmente é a grande vantagem da eletroestimulação para o corpo inteiro, porque hoje em dia as atletas são atletas do corpo inteiro, né? Não é mais como 50 anos atrás, só parte superior, só parte inferior. Treinamos o corpo inteiro, porque tudo contribui para melhorar a performance, né, de um atleta. Então, bem importante. Bem legal. Até, inclusive, aqui, já emendando um pouquinho na nossa próxima modalidade, Ben, o Jonathan Barbosa está aqui com a gente, ó, comentando que já utilizem um atleta de boxe amador, né? Então, tem aí uma outra frente aí que são as lutas, né? A gente também gosta muito de falar do Guga Rua, que treinou já a eletroestimulação conosco, que é um atleta de boxe peso-pena. Então tem uma série de possibilidades também, né, nesse contexto, né, do mercado de lutas, né? A gente vê aí, tem muitos clientes interessados, muitas escolas de luta que começaram tendo eletroestimulação e de repente abriram um estúdio de eletroestimulação para atender de forma combinada o treino de luta do cliente do estúdio de luta, né? Então, queria que você comentasse, né? O treinamento de luta, tradicionalmente, sempre era um treinamento para o corpo inteiro, né? Realmente. É um treinamento de taekwondo, muay thai, karatê, só treinamento, boxe, só treinamentos para o corpo inteiro, né? Você treina o corpo inteiro, realmente. Porque é um movimento bem complexo. Adicional com o eletro, claro, podemos potencializar os efeitos, né? Podemos recrutar até mais fibras, né? Quando combinamos uma contração involuntário do eletroestimulador com uma contração voluntária do movimento do boxe, né? E para uma lutadora, isso é uma grande vantagem para conseguir recrutar mais fibras. Então, seu força do chute, o força do soco vai aumentar bem, né? Também na área de velocidade, né? Já falamos mais cedo sobre esse assunto com o Usain Bolt. É uma das essenciais características da luta, né? Ser mais rápido do que o outro. Então, com o eletro, temos essa poder, essa chance para estimular as nossas fibras numa forma mais rápida do que naturalmente é possível. Então, é bem interessante realmente para atletas de luta, né? E também, quase cada movimento podemos imitar, né? Em pé, basicamente, né? No chão, difícil, porque usamos cabos também, então é basicamente em pé. Mas também os movimentos no chão do jiu-jitsu, por exemplo, do judô, podemos imitar, por exemplo, uma rotação do tronco, podemos imitar em pé. Então, bem adequado realmente na área de luta, né? Tem vários campeonatos que usam essa tecnologia, como a David Haye, por exemplo, que foi um campeonato de boxe, né, de peso pesado, e tem vários outros, né, cara de cavalo, de UFC, e vários outros que usam essa tecnologia. Cara de sapato.
Não é cavalo. Oi? É cara de sapato, o nome do atleta. Aqui está, então, desculpa. Então é esse, Ele não exato. poderia ser. Que bom que nós usamos os dois. Ó, e até aqui, ó, eu acho que está voltando até um pouquinho aqui, o pessoal está perguntando, ô Ben, futevôlei, eu fico imaginando assim, né? Você pode combinar aí os treinamentos de vôlei e futebol, né? Para o cara ter aí, sei lá, um chute melhor no futevôlei e um impulso melhor na cabeçada, né? Eu acho que você pode combinar aí também até as técnicas de outros esportes para alimentar o futevôlei nesse sentido, né? Claro que o futevôlei deve ter técnicas específicas, né? Que são inerentes do esporte. Tem uma diferença aí de abordagem. Mas eu acho que tem caminhos mecânicos parecidos nesse sentido, né? Bom, com certeza, né? Quando sabemos que podemos melhorar a altura de pulo, claro, podemos aplicar isso também em outros esportes, né? Cada esporte tem um treinamento específico, para um movimento específico, mas como mencionei mais cedo, com o nosso eletroestimulador, é um equipamento bem flexível, né, que está firme no corpo, então podemos imitar quase cada movimento. Qualquer movimento. É. Aí até a Michelle está perguntando aqui, ó, a Michelle Marinho, hoje saiu o primeiro campeão olímpico brasileiro, né, e é do surf, né, então assim, conseguiríamos, fora da água, tá, isso é importante, simular os movimentos do surf numa prancha, num ambiente mais controlado e trabalhar com a eletroestimulação? Sim, com certeza. Né, hoje em dia também, quando você veja as atletas de surf, são atletas mesmo, né? Eles não só pegam ondas o dia inteiro. Claro, fazem grande parte dessa área, mas também eles trabalham no treinamento de força, né? Treinamento de resistência, é um treinamento muito pesado, né? Pegar ondas. Então, aqui no Rio, né? A gente mora aqui no Rio, tem várias academias, os estúdios lá na Barra que trabalham com eletroestimulador aplicado no surf, né? Então, tem vários estúdios que usam esse aparelho de prancha, né? Com essas bolinhas lá embaixo e praticar o movimento de surf, né? Quando, não sei falar isso em português, na verdade, mas antes dele pegar a onda, quando ele Fala em inglês, ele eu fica traduzo. deitado e pula em pé, né? Esse movimento que se levanta. Então isso é algo que podemos treinar muito bem com electro, porque podemos imitar esse movimento e, né, aumenta as intensidades em cada grupo muscular do corpo e você se levanta, pula contra uma resistência, né? Então também nessa área podemos ajudar bastante. Eu imagino também. Que usa essa tecnologia hoje em dia. Eu nunca pratiquei surf, então eu imagino que tem que ter um trabalho de core muito forte nesse sentido, né? Então, de se preparar para você se manter estável ali, né? Exatamente. Realmente também um treinamento para o corpo inteiro, né? Bastante core training, coordenação, mas também velocidade, porque quando você não consegue se levantar rápido o suficiente, você não vai pegar a onda, né? Então, fácil assim. Ô Ben, a Eliane Bueno mandou uma pergunta aqui pra gente, eu vou tentar entender ela aqui para ver se a gente consegue responder, tá? Eu estou imaginando que é nessa prática de treinamento aí, simulando os movimentos do esporte, ela pergunta se os estímulos são em rampa ou escalonados. Em rampa ou escalonados? Ou escalonados. Com rampa, o estímulo. Então, eu também fiquei um pouco na dúvida sobre o que ela quer abordar aqui. Você pode, por favor, Eliane, enquanto a gente comenta aqui sobre o tênis, que é o próximo esporte, mandar aí mais uma explicação para ver se a gente consegue entender a tua pergunta? Por favor. Vamos ver o que ela manda aqui. O estímulo elétrico da mirra, que ela pergunta se ele é em rampa ou escalonado. Eu não estou entendendo exatamente a pergunta dela. Você entende, Ben, dessa parte mais técnica aí que é contigo? Na verdade, né, podemos aplicar vários programas da mirra, ou vários programas para atletas. Na verdade, é um bom ponto para pegar, se ela quer perguntar isso, não tenho certeza também. Mas, né, por exemplo, na área de fortalecimento, usamos programas com rampa, né, no início do intervalo, existe uma rampa, que justamente colocamos para dar mais conforto.
E existe sem rampa. Então temos uma resistência maior para treinar força máxima, por exemplo, melhor sem rampa. Mas, por exemplo, para atletas... Só a gente explicando um pouquinho mais aqui, até a Fabi aqui está aqui com a gente, o que ela está falando é o aumento da contração em cada estímulo, né? Se os estímulos são a corrente russa ou estímulo em rampa, é isso que ela está perguntando. Só que aí a Fabi já até respondeu aqui, nós temos as duas opções no equipamento. Temos as duas opções, exatamente. E também temos a possibilidade para criar programas com uma rampa maior ainda. Aplicado na atleta, uma rampa, né, a ideia da rampa é dar mais conforto, realmente na percepção do seu aluno bem mais confortável. Mas na aplicação de atleta, por exemplo, quando você quer melhorar uma técnica no tênis, né, uma boa ponte para nosso novo assunto, para o tênis. No momento, quando eu coloco uma rampa, né, com uma subida da intensidade, então no início do intervalo, a intensidade é menos alta do que depois meio segundo, por exemplo. Então, a intensidade está se aumentando, sobe. Esses programas com rampa são bem adequados, por exemplo, para melhorar uma técnica, né, para facilitar o fluxo do movimento. Né? Quando você coloca sem rampa, é bem difícil para executar um movimento correto, né? Nos casos, pelo menos em alta intensidade. E no momento quando você coloca a rampa, facilita o fluxo do movimento. Então, para atletas, nos casos, pode ajudar bastante também. O que faz sentido. Bem bacana. E aí, por exemplo, no caso do tênis, seria, por exemplo, uma execução de um movimento específico ali com a raquete, né? Vamos dizer assim, de um voleio ou algo desse tipo, que deveria ser treinado à exaustão com essa periodização. Vamos dizer assim, é uma possibilidade, né? No treinamento, em geral, sempre dependendo do que você quer treinar, né? Você quer treinar velocidade, você quer treinar resistência, você quer treinar uma técnica, né? A coordenação. Então, dependendo realmente o que é o objetivo, qual é o programa que você vai usar. Se você usa uma rampa, sem rampa, um estímulo direto, né? Sem pausa, sem intervalos. Então, realmente dependendo muito o que você quer, né? Qual é a necessidade e o objetivo. Ô Ben, e para a gente concluir aqui, né, a gente passou aí por vários esportes, eu queria te perguntar, por exemplo, no caso de um atleta que já está em altíssimo desempenho, quantas vezes a gente pode treinar mirra com esse atleta, né? Ou, por exemplo, o recomendado seria uma vez, ou a gente poderia, por exemplo, combinar um treino de reabilitação com um treino de explosão, um treino metabólico. Que tipo de recomendação você poderia dar, por exemplo, para até pensar numa frequência maior de treinos? Se seria viável, por exemplo, 1, 2 treinos, porque esse cara já tem um preparo físico e já tem um acompanhamento médico maior? De verdade, também, dependendo em qual momento nós entramos com a eletroestimulação aplicada numa atleta, né? Também um atleta de alto nível, quando ele começa com a eletroestimulação, ele é um iniciante na eletroestimulação, porque é um estímulo novo. E com uns parâmetros, é um estímulo que ele nunca sentiu na vida. Então também a fadiga muscular dele também pode ser bem alto. Então, realmente, quando implementamos um treinamento de eletroestimulação na agenda de um atleta, precisamos periodizar muito bem a semana dele, né, para deixar suficiente recuperação. Mas como você falou, como já começamos hoje várias vezes, o eletroestimulador podemos usar para vários objetivos da vida de um atleta, né? Recuperação. Na recuperação, basicamente usamos intensidades mais baixas, mais baixa. Então, podemos aplicar mais vezes. Também o programa de relaxamento, por exemplo, né? Um programa para melhorar a percepção de dores, por exemplo, antes de uma competição, podemos aplicar quase todos os dias. Né? No momento, quando aumentamos a frequência e a intensidade, o treinamento vai ficar mais pesado, ou mais intenso, a fadiga muscular aumenta. Nesse momento, precisamos planejar bem o volume dos treinamentos de eletroestimulação, mas tem a possibilidade para treinar 2 vezes, 3 vezes, treinamento de força é possível. Mas, como eu mencionei mais cedo, na vida de atleta, os treinamentos, pelo menos na maioria das experiências que eu tive nessa área,
e também muitos artigos mostram isso, o tempo é bem menos, né? 10 minutos, 12 minutos, não os 20 minutos que são o padrão da eletroestimulação para o corpo inteiro. Então, um pouco difícil para responder essa pergunta, porque é bem relativa, né? É bem individual, dependendo muito da atleta, do objetivo, né? do estado. Da... Eu fico imaginando também assim, o quão distante está da competição, né? Então, eu lembro de um caso, assim, eu não vou poder citar nomes e acho melhor nem citar, mas a gente teve um atleta de futebol muito famoso que queria treinar, só que ele estava, assim, às vésperas de um jogo de eliminação, de eliminatória de Copa. A gente falou, cara, eu não vou deixar você treinar hoje, porque eu não sei qual que é a reação que pode dar no teu corpo amanhã, e amanhã você tem que estar no campo. É a primeira vez que você vai treinar, né? Então, talvez eu podia trabalhar com ele aí numa frequência mais de relaxamento, só para ele conhecer, né? Mas ele queria fazer um treino. Aí a gente falou assim, não, acho melhor a gente dar uma segurada. É realmente bem, planeja bem quando você vai executar esse treinamento, porque também é um bom ponto que você puxa. Depois, muitos artigos científicos mostram, depois 10 dias, 10 dias, de 2 semanas, o desempenho foi o maior. Depois ele parou o treinamento, né? Ele treinou 6 semanas, e depois, esse treinamento de 6 semanas, 10 dias depois, mais 10 dias, o desempenho foi o mais alto, a velocidade foi mais alta, o pulo foi mais alto. Então, é uma coisa, quando você tem esse conhecimento, que você pode planejar bem, né? Quando você coloca os treinamentos de eletro. Pode ter um melhor... Isso é bem bacana, Ben, porque eu acho que fortalece uma opinião nossa interna aqui, que a gente sabe assim, que o equipamento por si ele não traz o resultado, né? Ele depende de uma expertise, de uma inteligência do profissional que trabalha com o equipamento, né? Então, eu acho que é super importante a gente falar disso. Exatamente, eu acho um ponto muito importante na eletroestimulação, né? Porque realmente é um ferramenta com muita potência, mas no final não é um miracle, né? O eletroestimulador sozinho não funciona. Então, o profissional ao lado que lhe dá esse treinamento, né, que sabe os restrições do aluno, a periodização do aluno, os objetivos do aluno, é essencial realmente para ter o melhor benefício dessa tecnologia, né? Bem legal. Pessoal, nosso tempo está bem no fim. Eu quero desde já agradecer aí a participação de todos vocês. Tem mais uma pergunta aqui, Ben, mas vou pedir para você ser bem breve, tá? Só um sim ou não para mim, por favor. Dr. Adriano Bueno está perguntando aqui no caso de um pós-operatório de um atleta com implante de aço ou titânio, se ele pode treinar. Se ele pode treinar um atleta, eu não posso ver de... Com implante de aço ou titânio. Sim, após cirurgia, umas 6 semanas, falamos em geral, né? Você pode começar a estimular na forma leve. Sim, é possível. Nós trabalhamos com baixa frequência, então não temos um problema com o material, né? Legal. Dá para né? Então, dá para possível, começar de pouquinho em pouquinho e gradativamente aumentando aí esse treinamento, né? Oi? A gente pode ir gradualmente, né, aumentando esse trabalho. Exatamente, claro. Né? Após uma cirurgia, vamos começar devagar, mas com o eletroestimulador, também uma vantagem dessa tecnologia, podemos entrar na recuperação bem mais rápido do que com um treinamento convencional, com benefícios bem rápidos, realmente. Então, na recuperação de um atleta, uma pessoa com lesões em geral, ajuda bastante em pouco tempo, né? E depois, gradualmente, vamos aumentar as intensidades, né? Bem legal. Bem, o papo foi ótimo. Eu estou correndo aqui contra o relógio já. Quero te agradecer aí por sempre trazer conhecimento científico para a gente de qualidade, né? Eu acho que isso é importante, a gente prima muito por isso, seu papel é fundamental aqui. Então, obrigado aí pelo papo, pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, vamos fazer mais vezes aí, que rendeu bastante. Gente, estou aqui bem satisfeito e feliz com a audiência e a participação de todos vocês. Surgiram aí perguntas e sugestões aí de outros esportes, então acho que a gente pode aí preparar aí alguns materiais nas nossas redes sociais, falando um pouco mais sobre a abordagem do uso da eletroestimulação para treinar atletas em diversos esportes. Então, em breve, a gente traz mais conteúdo para vocês. Bem, eu vou te desconectar
para encerrar por aqui, tá? Boa noite, obrigado. Ótima noite a todos. Ótima noite a todos e obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Imagina. Até em breve. E pessoal, aqui eu acho que eu inverti com o Ben, eu que vou cair aqui, no caso, e o Ben vai ficar. Mas eu já vou encerrando também aqui. Vou encerrar com o Ben na tela, então. Aqui. E aqui, ó, o pessoal tá perguntando o nome do seu estúdio na Urca. Porque você mudou o nome que você me contou, hein? Conta aí que o tempo tá estourando. Zair Urca. Zair com Z. Z-A-H-I-R. Zair Urca. Isso. Quem tiver pelo Rio de Janeiro e quiser conhecer, aí, ó, em breve, mais um estúdio de eletroestimulação com a gente, tá? 16 de agosto. Isso aí. Pessoal, obrigado aí, boa noite para todo mundo. Vamos aí maratonar os esportes, que aí daqui a pouco tem jogo aí, quem vai ficar a noite inteira ligado, ou vai acompanhar amanhã na reprise. Então, vamos lembrar aí da eletroestimulação aí nos esportes, né? Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Em breve a gente volta com mais conteúdo aqui no nosso canal e perguntas. Nossa equipe está sempre à disposição. Manda seus comentários nas redes sociais, nossos e-mails, no nosso Instagram. E a gente se vê em breve. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.